Curso de Arduino, aula 9, transistores. Por ser um assunto que todo mundo fala que é difícil, nós vamos nessa aula fazer uma aula absolutamente incomum, tá? E explicar através de várias metáforas, de várias analogias, todas as ideias básicas que vocês precisam ter na cabeça para entender isso daí. E demos algumas chamadas aí, ele pode atuar como chave liga e desliga, e também atende ao axioma da eletrônica, né? Pequenas correntes poderem controlar correntes maiores. Importantíssimo para uso industrial. Que analogias nós vamos utilizar aqui para que vocês absorvam com facilidade esse conceito de transistor? Nós podemos dizer que ele é um dispositivo controlado por corrente. Nós podemos dizer que ele é um potenciômetro eletrônico ou um resistor variável eletronicamente. Nós podemos fazer a analogia dele com a torneira ou um registro que você encontra em instalações hidráulicas. E podemos também falar que, para vocês lembrarem, transistor é para isso, que ele pode atuar como amplificador de corrente. Quando falamos sobre potenciômetro, falamos que ele é um resistor variável e tínhamos desenhado ele com terminais 1, 0 e 2. Aqui nós já vamos dar um nome para os terminais que é emissor, base e coletor. Aqui a base, vamos fazer uma analogia técnica, né? A base do resistor, ela está bloqueada. Então o fluxo aqui, ó, nós não vamos olhar isso como comprimento de um resistor para dar aquele comportamento da resistência, de que quanto maior o percurso, maior a resistência, não. Vamos analisar aqui como fluxo mesmo. Então, o emissor está tentando fornecer um fluxo para um coletor, no entanto, tem a barreira da base. Pode até falar que a base, o B de base, é um B de barreira. Então, ele está barrando, tem uma ausência de sinal na base, então ela não permite que o fluxo ande, fluxo de corrente, fluxo de água, o que for. Mas já quando eu recolho esta base, eu tiro a barreira, o fluxo do emissor encontra lugar, encontra uma espécie de caminho para passar para o coletor. Esta é a analogia com o resistor variável, tá certo? Eu aciono ele eletronicamente e a barreira de resistência é retirada. Então essa é a deixa para a gente fazer a analogia com a torneira ou registro. E tem uma disposição parecida, né? As nossas torneiras têm uma barreira no meio, regulado por uma manivela, né? A torneira, né? Mesmo aquele registro que a gente roda e que pode abrir o fluxo para nós. Então nós vamos lá na torneira, agora dei nome às partes, né? Emissor, coletor e base. A base é aquela manivela que vocês movem. Eu rodo para a esquerda, ela levanta aqui a barreira, estão vendo? Na outra barreira estava fechada. Então ele levanta a barreira e deixa passar o fluxo de água que vem do emissor, né, a caixa d'água, e sai pelo coletor, ou seja, a boca da nossa torneira. Essa é uma ótima analogia. E quanto você mais abre a base, mais corrente flui. Bem, então vamos finalmente aos transistores, né? Em primeiro lugar eu vou dar o transistor moderno que usa agora mesmo. Vocês vão ver que tem até gente no YouTube fazendo transistores caseiros. É importante para vocês verem a construção e que não tem mistério nenhum. E é o seguinte, esse é mesmo o que deve ser usado, porque para produzir esses microchips aí com bilhões de transistores, você não pode usar germânio. Além dele ser caro, a manipulação microscópica dele seria quase impossível. Então, estamos usando os de óxido de silício, essa matéria-prima que tem a dar com pau na natureza, né? É areia praticamente, muito fácil de tratar.
em escala microscópica, você só consegue fazer com rapidez e segundo os métodos que existem hoje de ultravioleta, é mesmo o transistor usando o dielétrico de óxido de silício. Não tem lugar mais para o germânio, a não ser que seja em componentes grandes, você vai fazer amplificadores na moda antiga e tal. Então, nós vamos dar o MOSFET, que é o transistor de efeito de campo, porque ele é o moderno, é o que está sendo usado. No final, nós podemos falar do transistor de germânio para conhecimento de vocês. Mas o que é utilizado hoje para a escala nanométrica é este daqui, tá? Usando um dielétrico de óxido de silício. Então, vamos explicar os princípios do transistor MOSFET. Colocamos então o significado. Olha, nesses cursos eu procuro simplificar tudo para vocês terem um entendimento fácil. Aqui ele está, ó, a nomenclatura dele em inglês: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Gente, transistor de efeito de campo. O campo elétrico é que faz ele funcionar. Então vejamos, ele não tem aquelas grandes diferenças de dopagem, tá? Ele é feito sob base de silício mesmo. De elétrico usado óxido de silício. Vocês podem ver na internet, estão utilizando pastas de epóxis com grafite. É um dielétrico muito bom, tá? Bem, então ele tem 3 partes: o source, o gate e o drain. Você pode fazer, como nós vamos falar do transistor de germânio, você pode falar que o source é o emissor, né, o fonte. O gate, que seria portão, é a base. E o drain, né, ele é feito pelo coletor. É onde vai ser feito o dreno da corrente resultante. Eu prefiro, para falar de transistor de corrente, a corrente não convencional, a de elétrons, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, eu prefiro falar dos transistores NPN. Tem inclusive os transistores que eu sempre usei, os famosos AC, né? Comecei usando o AC 127, depois 187 e outros aí, né? Sempre escolhi NPN. São transistores muito bons para aplicações práticas, inclusive aqui na nossa protoboard nós vamos mostrar um transistor NPN, o AC187. O nosso intuito utilizando a base como moderador, vocês viram aí pelas analogias com resistor variável e da torneira, que nós vamos utilizar a base, mas no final nós queremos conectar o source ao drain. Como que nós vamos fazer isso? Vamos analisar primeiramente aqui source e base. Se eu aplico aqui uma pequena corrente, esse vai ser o princípio de funcionamento dele, eu quero que passe a corrente daqui até o outro terminal, até o dreno. Se eu aplico essa pequena corrente aqui, eu apenas provoco aqui uma pequena variação, formação de campos de oposição. Tudo que eu estou falando é completamente diferente do convencional que vocês veem nesses livros e que dificulta a compreensão desse assunto. Então, se eu aplico uma pequena corrente, ó, há uma concentração de cargas aqui na base, mas não se abre nenhum canal para as cargas negativas. Eu estou falando do sentido não convencional de corrente, estou falando do sentido dos elétrons. Então, eles não transitam. Eles não transitam. Eu apenas produzo um efeito semelhante ao do capacitor. Eu jogo cargas negativas aqui, por oposição vem as positivas aqui, e por oposição vem as negativas aqui embaixo. Mas ainda não existe fluxo. Agora vejam, eu liguei o source no dreno, tá? O fonte no dreno, e agora, com ele ligado, estabelece-se uma grande corrente aqui, ó,
na parte inferior do transistor, fazendo a ligação que nós tanto queríamos, que vai provocar um grande fluxo de corrente entre source e dreno, ajudado pela base. Se você tirar a corrente da base, este grande fluxo de elétrons aqui é cortado. Portanto, funcionando igualzinho a um registro de água e a um resistor variável. Aqui está a montagem. Por causa do tempo, nós só vamos poder discutir na próxima aula os detalhes dela. Apenas vejam o seguinte: a parte de sinal que sai aqui, que vai provocar o pisca-pisca no controle da parte de corrente baixa do transistor, está aqui. É aqui o pino 2. Vou aproximar para vocês verem. Ele vem cá e controla aqui a parte da corrente que vai pela base. Vejam, ela salta aqui, ó, e vai entrar aqui pela base do transistor. E aí ele, no coletor, vai sair com a corrente alta aqui para o nosso LED. Mas como a explicação é um pouco longa, aí essa aula aqui vai ficar chata. Então não percam a próxima aula. Está aí o circuito montado com todas as proteções, ou seja, os dois resistores, para impedir que queime o transistor e que também danifique o nosso LED. Tá ok? Então não percam a próxima aula de forma nenhuma. Bem, vamos explicar o transistor de germânio. Ele tem as mesmas regiões, é chamado de transistor bipolar, porque tem sempre nas extremidades dois polos. É como se fossem, em termos, dois diodos colados. Só que de um deles você tira uma parte, tá? Para que eles possam se encaixar. Só que a dopagem é diferente nas extremidades e tal. Como vocês vão ver, ó. O emissor, vamos começar da esquerda para a direita. O emissor, ele é altamente dopado, elétrons. A base é levemente dopada de buracos, esse é o transistor do tipo NPN, tá? E o coletor é moderadamente dopado. Exemplos aí desse tipo de transistor de germânio seria o AC127, AC187, ambos NPN, e o 188, que é do tipo PNP. Mas, para compreender essa dopagem aí, como que ele era feito, né? Porque agora você não o utiliza mais nos chips com circuitos impressos de dimensões nanométricas, que seria impossível você fazer a dopagem de regiões de nanômetros, tá? Por isso que se usa o MOSFET. Mas prossigamos na nossa aula explicando a parte química. Então, vejamos aqui. No caso do transistor de germânio, a mesma coisa se aplica ao silício, a mesma coisa ao carbono. Eu vou colocar aqui com átomos de carbono, que fica mais fácil de compreender, tá? Já que a última camada de elétrons dele é de 4 elétrons, não tem mais uma camada como silício e germânio para atrapalhar a nossa explicação. Mas o mecanismo aqui, que vale para o carbono, vale para o silício, para o germânio, que eles são parentes, ó, eles estão na mesma coluna da tabela periódica aqui à direita, ó. Dá uma aumentadinha nela para vocês verem, ó. Todos têm 4 elétrons na última camada. Isso é útil demais para formar o tipo de cristal que possibilita o semicondutor ser tão eficiente. Bem, então a princípio, falando em átomos de carbono, para ficar mais simples, como eu disse, né, eles têm seus 4 elétrons aí, ele não conduz eletricidade, é um tipo de substância assim, macia, é suscetível às reações químicas, principalmente as de dopagem. Então vamos ao primeiro tipo de dopagem, a que faz os buracos aí que nós vimos da base. Vamos ver a base primeiramente. Então aqui no meio estão átomos de alumínio. Se o alumínio está à esquerda do carbono, silício e germânio,
ele tem um elétron a menos na última camada, ou seja, ele tem apenas 3 elétrons, ou seja, ele tem um buraco esperando o quarto elétron. Então, na dopagem, ele fica misturado aos átomos de carbono em uma determinada proporção, não é alta, tá? É um percentual pequeno. No entanto, ele produz os efeitos que a gente vê, tá? Então, vamos dar a vizinhança aqui do átomo de alumínio. Estão vendo o buraquinho dele? Os elétrons que vêm das camadas N podem circular e vir tomar o lugar aqui desses buracos. Então, possibilita a corrente quando ele está energizado. Quando você passa uma pequena corrente, aí ele permite movimento e aí as cargas negativas preenchem os buracos. Por isso que a gente precisa aplicar uma pequena corrente na base. Isso é semicondutor. Aquele composto aquele tipo de substância que você aplica uma determinada corrente e ele passa a poder conduzir eletricidade, tá? Então você pode chavear e serve muito bem aos propósitos da eletrônica digital. Agora vamos para o outro tipo. Vejam, aqui temos um átomo de fósforo. Como ele está à direita do carbono do silício germânico, tem 4 elétrons na última camada. O que acontece? Ele tem 5 elétrons na última camada. Tanto nitrogênio, como fósforo, como arsênio. O arsênio é um dos mais usados. Estou dando um exemplo aqui com o fósforo, não tem problema nenhum. Então, estão vendo aqui, ó, 4 elétrons mais um que fica solto aqui, tá certo? Então, ele fica aqui, ó, prontinho para conduzir se a base receber uma determinada corrente. Estão vendo? Então, nós temos a dopagem do tipo N, que vocês veem aqui. Vocês podem associar Na negativo, só para fins de raciocínio. Estão vendo? Ó, os elétrons vermelhos ali, ó. Entendeu? Esses elétrons ficam prontos para sofrer a ação da corrente elétrica, né, quando aqui a base, né, o substrato, seja germânio, silício ou carbono, né, são submetidos à pequena corrente elétrica. Aí esses elétrons aí já preparados, né, eles podem fluir naturalmente. Então essa é a explicação aí do tipo de transistor germânio ou silício ou carbono. Hoje se utiliza aí nas pastilhas, né, nos chips, o silício, por causa da sua abundância. Como já explicamos anteriormente, no transistor tipo MOSFET, vocês já sabem os fluxos de corrente que se estabelecem aí entre as várias partes do transistor quando você liga a parte de corrente baixa e a parte que vai controlar a corrente alta, né? A parte mais externa aqui. Então, vocês podem, a partir de agora, olhar aí as dopagens e compreender o fluxo a partir do tamanho da região e da dopagem, tá? E saber como é que se estabelece uma corrente tão grande. Poderíamos dizer o seguinte, a corrente grande aqui é no coletor, ele tem que ser realmente levemente dopado, porque aqui vai ter um fluxo muito grande de elétrons. Se ele ficar apertado de elétrons, ele não vai conseguir estabelecer uma corrente grande. E o que prova que aqui é a corrente alta é o seguinte, nos transistores que você tem uma camada de metal que vem de dentro, ela vem do coletor, aquele conector que você aparafusa no dissipador de calor, ele sai pelo coletor, provando isso aí que nós falamos, a corrente maior é no coletor, então ele aquece mais, a porção dele é que precisa ficar ligada ao dissipador de calor, vocês veem muito aí em fontes de computadores e de equipamentos eletrônicos.
Bem, então essa foi a nossa primeira aula de transistores, um pouco extensa para explicar os princípios. Mostramos também o circuito que vamos explicar na próxima aula, já deixando a dica para vocês de não perder a próxima aula, por favor, porque vocês vão ter uma forte base sobre transistores. E muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o fim da nossa aula 9.